A Igreja Católica foi inventada por homens? Hoje nós vamos tratar de uma pergunta que talvez você já tenha ouvido, ou talvez você mesmo já tenha feito em algum momento da sua vida. É uma pergunta que parece simples, mas que carrega um peso enorme. A pergunta é a seguinte: a Igreja Católica foi inventada por homens? Você certamente já encontrou alguém que afirma isso com toda convicção. Pode ser um colega de trabalho, um vizinho, um parente, ou mesmo alguém na internet. A acusação vem de várias formas. Uns dizem que a Igreja foi criada pelo imperador Constantino no século IV. Outros afirmam que ela foi uma invenção do clero medieval para controlar o povo. Há quem diga que os apóstolos nunca quiseram fundar uma instituição e que tudo isso é uma construção política posterior, uma distorção do evangelho original de Jesus. E veja, essa acusação não é pequena. Se a Igreja Católica for mesmo uma invenção humana, então toda a nossa fé está edificada sobre areia. Se homens inventaram a Igreja, então os sacramentos não passam de rituais vazios. Se a Igreja é criação de políticos ou clérigos ambiciosos, então o Papa não tem autoridade alguma. Os dogmas são opiniões passageiras, e nós católicos somos, no fundo, vítimas de uma fraude milenar. Percebe a gravidade da questão? Não se trata de um detalhe histórico sem importância. Trata-se do fundamento mesmo da nossa fé. Por isso, essa pergunta merece uma resposta séria, profunda e bem fundamentada. E é exatamente isso que eu quero oferecer a você neste vídeo. Ao final, você terá clareza sobre quem realmente fundou a Igreja quando ela começou e por que ela não pode ser uma invenção de homens. Você vai conhecer os argumentos bíblicos, históricos e teológicos que sustentam a fé católica há 2000 anos. E mais do que isso, você vai perceber a beleza e a grandeza do plano de Deus ao instituir a sua Igreja. Então vamos juntos, com calma, passo a passo. Para responder a essa pergunta com honestidade, nós precisamos voltar à fonte. Precisamos abrir as Escrituras e ver o que o próprio Jesus Cristo disse e fez. Porque se a Igreja foi inventada por homens, então não deveria haver nenhum vestígio dela nas palavras de Cristo. Mas se Cristo fundou a Igreja, então essa fundação precisa estar registrada, documentada, testemunhada. E está. Vamos ao Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Jesus pergunta aos discípulos quem o povo diz que ele é. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus pergunta diretamente: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declara solenemente: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Preste muita atenção nessas palavras. Jesus não disse, vocês vão fundar uma igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. É Cristo quem funda. É Cristo quem edifica. É Cristo quem entrega as chaves a Pedro. Não são os homens que inventam uma instituição. É Deus que estabelece o seu povo. E mais, Jesus promete que essa igreja não será destruída, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, se a igreja fosse uma criação humana, como poderia ter essa garantia divina de permanência? Se fosse invenção de homens, já teria desaparecido como tantas outras instituições ao longo da história. Mas há ainda outro elemento fundamental que muitas vezes passa despercebido. Quando Jesus escolheu 12 apóstolos, ele não estava fazendo um gesto aleatório. O número 12 tem um significado profundo na história da salvação. O povo de Israel nasceu dos 12 filhos de Jacó, as 12 tribos. Quando Jesus escolhe 12 apóstolos, ele está reconstituindo o povo de Deus,
está reformando Israel, está inaugurando uma nova aliança. Esse gesto é tão significativo que até os historiadores mais críticos, aqueles que questionam quase tudo nos evangelhos, reconhecem que a escolha dos 12 é um fato histórico incontestável. Jesus quis formar um novo povo, não uma ideia abstrata, não um sentimento interior, mas uma comunidade visível, organizada, com líderes escolhidos por ele mesmo. Agora, alguém pode objetar dizendo que a Igreja Católica só surgiu séculos depois, talvez com Constantino no ano 313, quando o cristianismo foi legalizado no Império Romano. Essa é uma das acusações mais repetidas e também uma das mais fáceis de refutar. Constantino não criou a Igreja, ele apenas permitiu que ela existisse publicamente sem ser perseguida. Antes de Constantino, a Igreja já existia há quase 300 anos. Já tinha bispos, presbíteros e diáconos. Já celebrava a Eucaristia. Já batizava. Já perdoava pecados. Já ordenava ministros. Já tinha mártires aos milhares que derramaram seu sangue pela fé. Como é que se pode dizer que Constantino inventou algo que já existia há 3 séculos e pelo qual tantos cristãos já tinham morrido? E nós temos os documentos que provam isso. Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo do apóstolo São João e morreu martirizado por volta do ano 107, já usava a expressão Igreja Católica em suas cartas. Ele escreveu aos cristãos de Esmirna: onde está o bispo, aí esteja a comunidade, assim como onde está Cristo Jesus. Aí está a Igreja Católica. Isso foi escrito menos de 80 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Temos também a carta de São Clemente de Roma aos Coríntios, escrita por volta do ano 96, onde o bispo de Roma intervém para resolver uma crise na comunidade de Corinto. Isso mostra que já havia uma estrutura hierárquica, já havia autoridade reconhecida, já havia comunhão entre as igrejas sob a liderança de Roma. Tudo isso antes de qualquer imperador romano se converter ao cristianismo. A Igreja, portanto, não nasceu de um decreto imperial nem de uma conspiração medieval. Ela nasceu do lado aberto de Cristo na cruz, foi confirmada no Pentecostes com a descida do Espírito Santo e se espalhou pelo mundo através dos apóstolos e seus sucessores. Há uma linha contínua e ininterrupta que vai de Pedro até o Papa atual. Essa sucessão apostólica é um fato histórico documentado, geração após geração, século após século. Nenhuma outra instituição no mundo pode apresentar uma continuidade assim. Mas agora, nós precisamos ir mais fundo. Porque uma coisa é mostrar que a Igreja existe desde os apóstolos, e outra coisa é entender o que ela realmente é. E aqui está o ponto que muda tudo. A Igreja não é apenas uma organização fundada por Cristo, como quem funda uma empresa ou uma associação. A Igreja é algo muito maior, muito mais profundo, muito mais misterioso. A Igreja é o próprio Cristo continuando a agir no mundo. Deixa eu explicar isso com calma, porque é fundamental. O Papa Pio XII, na sua encíclica Mystici Corporis, publicada em 1943, desenvolveu de forma magistral aquilo que a Igreja sempre creu desde o início. Ele ensinou que a Igreja é o corpo místico de Cristo. Não é uma metáfora piedosa, não é uma figura de linguagem bonita. É uma realidade sobrenatural. Cristo é a cabeça, e nós, os batizados, somos os membros desse corpo. Assim como o corpo humano tem uma cabeça que comanda e membros que obedecem e cooperam, assim também a Igreja tem Cristo como cabeça invisível e o Papa como sua cabeça visível na terra, e todos os fiéis como membros vivos desse organismo sobrenatural. E por que isso é tão importante? Porque se a Igreja é o corpo de Cristo, então ela não pode ser uma invenção humana. Você não inventa um corpo. Você nasce de um corpo, você é incorporado a um corpo, você participa de um corpo. Quando você foi batizado, você não entrou para um clube religioso. Você foi enxertado em Cristo. Você se tornou membro vivo do seu corpo. A Igreja não é uma instituição ao lado de Cristo.
Ela é Cristo operando na história. Santo Tomás de Aquino, o grande doutor da Igreja já no século XIII, havia desenvolvido uma reflexão belíssima sobre isso. Ele ensinou que a humanidade de Cristo foi o instrumento da nossa salvação. Deus poderia ter nos salvado de muitas maneiras. Poderia ter simplesmente decretado o perdão dos pecados com um ato da sua vontade. Mas não quis assim. Ele quis se fazer homem, assumir uma natureza humana e, através dessa humanidade, realizar a obra da redenção. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa carne e esse corpo, essa humanidade de Cristo, foi o instrumento através do qual a graça divina chegou até nós. Na cruz, foi um corpo humano que sofreu. Na ressurreição, foi um corpo humano que venceu a morte. Nos sacramentos, é através de sinais sensíveis de água, de óleo, de pão e vinho que a graça continua a nos alcançar. Agora, preste atenção no passo seguinte, porque aqui está a chave de tudo. Se a humanidade de Cristo foi o instrumento da salvação durante a sua vida terrena, o que aconteceu depois da ascensão? Cristo subiu aos céus e deixou de agir no mundo? De forma alguma. A humanidade de Cristo continua operando através do seu corpo místico, que é a Igreja. Os sacramentos são como as mãos de Cristo tocando os homens de cada geração. Quando o sacerdote batiza, é Cristo que batiza. Quando o sacerdote absolve os pecados na confissão, é Cristo que perdoa. Quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração na missa, é Cristo que transforma o pão e o vinho no seu corpo e sangue. A Igreja é a extensão da encarnação no tempo. É Cristo que continua presente, visível, atuante, através do seu corpo que é a Igreja. E aqui nós chegamos a um ponto decisivo que separa a fé católica de tantos erros modernos. Algumas pessoas dizem que acreditam em Jesus, mas não na Igreja. Dizem que querem um cristianismo espiritual interior, sem instituições, sem hierarquia, sem dogmas. Falam de uma igreja invisível, formada por todos os que têm fé, independentemente de qualquer vínculo visível. Mas isso é uma ilusão. É como dizer que você ama uma pessoa, mas não quer nada com o corpo dela. Cristo não fundou uma ideia, ele fundou uma comunidade. Ele não deixou um livro, ele deixou apóstolos. Ele não prometeu um sentimento, ele prometeu uma presença real. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa presença não é etérea, não é apenas espiritual no sentido vago. Ela é concreta, sacramental, visível na Igreja. O Papa Pio XII foi ainda mais longe na Mystici Corporis. Ele disse que Cristo e a Igreja constituem nas suas palavras um só homem novo. A cabeça e o corpo formam uma unidade tão profunda que não podem ser separados. Assim como em Cristo a natureza divina e a natureza humana estão unidas numa só pessoa, sem confusão e sem separação, assim também na Igreja o elemento divino e o elemento humano estão unidos num só organismo. A Igreja tem uma dimensão invisível, que é a graça do Espírito Santo operando nas almas, e tem uma dimensão visível, que é a hierarquia, os sacramentos, o ensinamento, a comunidade dos fiéis. Querer uma sem a outra é destruir o mistério. É como querer a alma sem o corpo, ou o corpo sem a alma. A Igreja visível e a Igreja invisível não são duas igrejas diferentes. São uma única Igreja, o corpo de Cristo, que é ao mesmo tempo humano e divino, terreno e celeste, peregrino e eterno. Agora que nós entendemos o que a Igreja realmente é, precisamos olhar de frente para as objeções que são levantadas contra ela. E eu quero fazer isso com toda a honestidade, sem criar espantalhos, sem caricaturar os argumentos dos outros. Porque a verdade não tem medo do confronto. A verdade se fortalece quando é testada. A objeção mais comum, especialmente entre os irmãos protestantes, é mais ou menos assim. A Igreja Católica corrompeu o Evangelho puro de Jesus. Os apóstolos pregavam uma fé simples, baseada apenas na Escritura, e ao longo dos séculos os homens foram acrescentando tradições, dogmas, rituais
e hierarquias que nada têm a ver com o cristianismo original. A Igreja Católica seria, portanto, uma construção humana que se afastou da verdade e precisa ser abandonada em favor de um retorno à Bíblia e somente à Bíblia. Esse argumento parece forte à primeira vista, mas ele tem um problema fundamental. Ele pressupõe que a Bíblia surgiu antes da Igreja, ou independentemente dela, e isso simplesmente não é verdade. A Bíblia, tal como a conhecemos, foi definida pela Igreja Católica. Os livros que compõem o Novo Testamento não caíram do céu encadernados e com índice. Nos primeiros séculos do cristianismo circulavam dezenas de escritos, alguns autênticos, outros duvidosos, outros claramente falsos. Foi a Igreja, através dos seus bispos reunidos em concílios, que discerniu quais livros eram inspirados por Deus e quais não eram. O cânon bíblico que os protestantes usam hoje foi definido em concílios católicos, no final do século IV, como o Concílio de Hipona em 393 e o Concílio de Cartago em 397. Então, quando alguém usa a Bíblia para atacar a Igreja Católica, está usando um livro que a própria Igreja Católica compilou. Há uma contradição interna nesse argumento que não pode ser ignorada. Além disso, a própria Bíblia nos ensina que a Escritura não é a única fonte da fé. São Paulo escreve aos Tessalonicenses: conservai as tradições que vos ensinamos, seja por palavra, seja por carta. Veja bem, tradições ensinadas por palavra, oralmente, não apenas por escrito. A tradição apostólica, aquilo que os apóstolos ensinaram de viva voz e que foi transmitido de geração em geração, faz parte do depósito da fé tanto quanto os textos escritos. A Igreja não inventou a tradição, ela a recebeu dos apóstolos e a guardou fielmente. Mas há outra objeção que precisamos enfrentar, e essa talvez seja a mais dolorosa. Muitas pessoas olham para a história da Igreja e veem escândalos, corrupção, pecados graves cometidos por membros do clero, até por papas, e então concluem que uma instituição assim não pode ser divina, não pode ter sido fundada por Cristo. Se fosse de Deus, seria santa, seria perfeita, seria imaculada. Como pode ser de Deus uma igreja com tantos pecadores? Essa objeção revela uma confusão sobre o que significa a santidade da Igreja. A Igreja é santa não porque todos os seus membros sejam santos, mas porque sua cabeça é santa, porque sua doutrina é santa, porque seus sacramentos comunicam a graça santificante. A Igreja é como um hospital espiritual. Num hospital você encontra doentes, e isso não significa que o hospital seja ruim. Significa que ele existe justamente para curar os doentes. A Igreja existe para santificar os pecadores, não para reunir pessoas que já são perfeitas. E ao longo de toda a sua história, mesmo nos períodos mais sombrios, a Igreja produziu santos extraordinários. No mesmo século em que houve papas indignos no Renascimento, havia Teresa de Ávila reformando o Carmelo, Inácio de Loyola fundando a Companhia de Jesus, Francisco Xavier levando o Evangelho até o Japão, Filipe Neri santificando as ruas de Roma. A Igreja verdadeira, a Igreja de Cristo, sempre esteve viva nos seus santos. E esses santos não eram invisíveis, eram bem visíveis. Suas obras brilharam diante dos homens e continuam brilhando até hoje. Lutero, quando se revoltou contra a Igreja no século XVI, viu uma cristandade em crise, viu abusos, viu ignorância, viu clérigos indignos e generalizou. Concluiu que a Igreja institucional era uma criação humana corrompida e que a verdadeira Igreja de Cristo era invisível, formada apenas pelos eleitos que têm fé. Mas ele errou o diagnóstico. O problema não era a Igreja, era o pecado de alguns de seus membros. A solução não era abandonar a Igreja, era reformá-la por dentro, como tantos santos fizeram antes e depois dele. Ao separar-se da Igreja visível, Lutero separou-se do corpo de Cristo. E ao negar a graça santificante, que opera na Igreja e nos sacramentos, ele cortou o canal pelo qual Cristo continua a salvar os homens.
A Igreja não é uma invenção de homens pecadores. A Igreja é o instrumento de Deus para salvar homens pecadores. E o fato de haver pecadores dentro dela não prova que ela seja humana. Prova que ela é misericordiosa. Prova que ela acolhe a todos, como Cristo acolheu publicanos e pecadores. A santidade da Igreja não está na impecabilidade dos seus membros, está na presença de Cristo que a sustenta, que a guia, que a santifica através dos séculos, apesar das fragilidades humanas. Então, o que fazer com tudo isso que nós vimos? Porque o conhecimento que não transforma a vida é estéril. A fé católica não é apenas para ser entendida, é para ser vivida. E se você chegou até aqui, eu quero te deixar com algo concreto, algo que você possa levar para a sua vida a partir de hoje. Primeiro, conheça a igreja a qual você pertence. Muitos católicos vivem a vida inteira sem nunca estudar a fundo aquilo em que dizem acreditar. Leia o Catecismo da Igreja Católica, especialmente os parágrafos que tratam sobre a Igreja, do número 748 ao 810. Ali você vai encontrar de forma clara e organizada tudo o que a Igreja ensina sobre si mesma. Não aceite que outros definam a sua fé por você. Não deixe que acusações superficiais te abalem. Vá à fonte, estude, aprofunde-se. Um católico que conhece a sua fé é um católico que permanece firme. Segundo, aproxime-se dos santos. Eles são a prova viva de que a Igreja é santa, de que a graça de Deus realmente opera nela. Leia a vida dos santos, não como histórias piedosas do passado, mas como testemunhos de pessoas reais que levaram a sério o chamado à santidade. Santa Teresa de Ávila, São João Maria Vianney, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Padre Pio, tantos outros. Eles enfrentaram dúvidas, tentações, dificuldades e perseveraram. Eles provam que é possível ser santo, que a Igreja produz santos em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as condições de vida. Se a Igreja fosse uma invenção humana, não produziria frutos assim. Terceiro, viva os sacramentos. Não os trate como rituais vazios ou obrigações formais. Cada sacramento é um encontro real com Cristo. Na confissão, é Cristo que te perdoa através do sacerdote. Na Eucaristia, é Cristo que se dá a você em alimento. No batismo, na crisma, no matrimônio, na unção dos enfermos, em cada sacramento a graça de Deus te alcança de forma concreta, visível, eficaz. A Igreja não inventou os sacramentos, ela os recebeu de Cristo e os administra fielmente. Quando você participa dos sacramentos, você não está cumprindo uma formalidade religiosa. Você está sendo tocado pela humanidade de Cristo, que continua operando através do seu corpo místico. E agora, antes de encerrar, eu quero te deixar com uma palavra de esperança. Porque talvez você esteja passando por um momento de dúvida. Talvez as acusações contra a Igreja tenham te abalado. Talvez você olhe para os escândalos, para as fragilidades humanas, e sinta vergonha de ser católico. Eu entendo. Mas eu te peço que levante os olhos e veja o horizonte mais amplo. A Igreja Católica tem 2000 anos de história. Ela atravessou perseguições romanas, invasões bárbaras, cismas, heresias, revoluções, guerras mundiais, escândalos internos, ataques externos. Impérios nasceram e caíram, ideologias surgiram e desapareceram, civilizações inteiras se ergueram e ruíram, e a Igreja continua. Por quê? Porque ela não é obra de homens. Se fosse, já teria desaparecido há muito tempo, como desapareceram tantas outras instituições que pareciam invencíveis. A Igreja permanece porque Cristo prometeu que permaneceria. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa promessa não falhou em 2000 anos, não falhará agora. Você faz parte dessa Igreja. Você foi enxertado no corpo de Cristo pelo batismo. Você é membro de uma família que se estende por todos os continentes e atravessa todos os séculos. Você está em comunhão com os apóstolos, com os mártires, com os confessores, com as virgens, com todos os santos que já pisaram esta terra e agora contemplam a face de Deus.
Isso não é pouca coisa. Isso é motivo de alegria, de gratidão, de esperança inabalável. A Igreja Católica não foi inventada por homens. Ela é o próprio Cristo, continuando a sua obra salvífica no tempo, através do seu corpo místico. Ela é a arca da salvação, o sacramento universal da redenção, a coluna e o fundamento da verdade. E você tem o privilégio de pertencer a ela. Que Deus abençoe você. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, interceda por você e por toda a sua família. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente e fortaleça o seu coração na fé católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo vídeo.